Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos agora caminhando para a mais longa sessão do livro de Gênesis, que trata dos seguintes personagens da Bíblia: Abraão, Jacó e José. Seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Fico muito grato e honrado por você ter se juntado a nós no nosso estudo. Há algum tempo atrás, os editores da revista Time decidiram que as pessoas leriam mais a revista se as notícias tivessem um enfoque que mostrasse como as notícias têm afetado a vida das pessoas. Eles ainda chamam isso de o povo nas notícias. Pessoas se interessam por pessoas, por isso os editores de revistas sabem que trazer a notícia para o universo das pessoas as levaria realmente a ler a revista. Bem, mas muito antes do surgimento de revistas, Deus já sabia que as pessoas se interessavam pelas outras pessoas e que essa é uma boa maneira de se comunicar. No livro de Gênesis, Deus é bastante cuidadoso com o espaço que é dedicado a certos assuntos. Note quanto espaço foi dado para a descrição desses personagens. Isso é porque Deus, novamente, quer descrever as coisas como elas eram e como elas são. Deus quer que entendamos a fé como ela era e como ela é. A fé é muito, muito importante. De acordo com o capítulo da fé no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé não podemos nem chegar até Ele. Deus certamente quer que cheguemos até Ele e o agrademos. Portanto, Deus quer que conheçamos a fé. Não podemos receber a salvação da qual fala a Bíblia sem ter fé. Diz a Escritura, a fé é muito importante, porque somos salvos pela fé. Por isso, já que a fé é tão importante, Deus quer que conheçamos a fé. Ele nos conta a história de um homem chamado Abraão, um belo personagem da Bíblia. Abraão é o personagem bíblico do Velho Testamento mais mencionado no Novo Testamento. Todas as vezes que o Novo Testamento quer nos falar de fé, há sempre uma frase ou duas sobre Abraão. Se você quiser entender a fé, diz o Novo Testamento, você precisa entender Abraão. Esse homem é a fé personificada, é a ilustração ambulante do que é a fé. Quando o encontramos pela primeira vez, ao final do capítulo 11 de Gênesis, o seu nome é Abrão, que significa pai de muitos filhos. Ele tinha 75 anos de idade e não tinha nenhum filho, apesar do nome que significava pai de muitos filhos. Eu uma vez ouvi uma definição de otimista. O otimista é um homem de 75 anos que se casa e constrói a sua casa perto de uma escola. Abraão é esse tipo de otimista, quando o encontramos pela primeira vez. Ele tem 75 anos e não tem filhos. Se você o encontrasse perto de um poço e ele se apresentasse assim, olha, o meu nome é pai de muitos filhos, você diria, você deve ter muitos filhos? Ele diria, não, para dizer a verdade, eu não tenho filho, não. Mas você acreditaria que se você puder contar os grãos de areia de todas as praias do mundo, ou as estrelas do céu, um dia você poderá chegar ao meu número de filhos? Se Abraão dissesse isso para você, o que ele provavelmente diria, você poderia perguntar, mas quem te disse isso, velho? Ele responderia, Deus me disse. Mais tarde, quando ele tinha cerca de 90 anos de idade, Deus mudou o nome dele. Mesmo ainda não tendo filhos, Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões de filhos, pai de nações. Exatamente, pai de nações de filhos. Então, se você o encontrasse outra vez, você perguntaria, e aí, como vai, pai de muitos filhos? Ele responderia, olha, desculpe, mas o meu nome foi mudado. Você então perguntaria, é mesmo? E qual é o seu nome agora? Agora eu me chamo pai de multidões de filhos. Então você diria, graças a Deus por isso, você deve ter tido um filho então. Não, para dizer a verdade, eu não tive filho não. Mas se você puder contar os grãos de areia de todas as praias e as estrelas do céu, um dia você será capaz de contar a minha prole. Ele contou essa história por anos e anos. Há um versículo do livro de Gênesis, citado no capítulo 4 de Romanos, que realmente diz tudo sobre Abraão.
Esse versículo diz que Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus olhou para aquele homem velho e disse: eu disse uma coisa para aquele homem velho e ele acreditou em mim. Eu gosto disso. Vou considerá-lo um homem justo. Afinal, o que é um homem justo? Deus nos explica o que pode ser considerado um homem justo. Eu disse uma coisa a ele e ele acreditou. É por isso que Abraão é considerado a personificação da fé. Quando vemos um personagem bíblico nas Escrituras, quando vemos a história de um personagem bíblico, como a história de Abraão, existem duas dimensões na qual a história é contada. Antes de mais nada, temos a parte que podemos chamar de divina da história, e depois o que chamamos de parte humana da história. São os dois lados da moeda. No caso de Abraão, a parte divina da história são as aparições de Deus para esse homem. Deus aparece para ele ou fala com ele 8 vezes. Creio que quando a Escritura se refere a Deus aparecendo para ele, é como se fosse o que vemos em Gênesis 3, lembra? Quando Deus faz aquela pergunta: quem te contou? Lembre-se, dissemos aqui que você não ouve vozes quando Deus fala com você. A expressão hebraica que está em Gênesis 3 é: quem te fez saber disso? É possível para Deus fazer que você saiba de alguma coisa? É claro que sim. É justamente isso que chamamos de uma aparição de Deus a Abraão. Isso acontece 8 vezes na narrativa. Se você quer ver a parte divina da história, estude as aparições de Deus a Abraão. Se Deus não tivesse feito a sarça pegar fogo sem se consumir, não teríamos ouvido falar da história daquele homem chamado Moisés, que se aproximou curioso para ver por que o fogo não consumia a sarça. Deus sempre inicia sua relação com o homem. Deus é sempre a primeira causa na ida do homem até ele. Paulo nos diz no Novo Testamento que nenhum homem procura a Deus, nenhum homem procura a Deus. Deus procura o homem. Se existir um homem que pareça estar procurando a Deus, ele está apenas respondendo a Deus que está procurando por ele. Deus sempre inicia a relação. Se você quiser entender os aspectos dessa relação, estude as aparições de Deus a Abraão. Enquanto você estiver lendo a história, tente entender por que Deus, em certas circunstâncias da história de Abraão, apareceu, enfim, como Deus sabia o momento certo de aparecer, como Deus sabia que Abraão precisava de uma nova aparição ou revelação. As aparições de Deus a Abraão vão mostrar-lhe o lado divino da relação. O lado humano da relação, ou a resposta desse homem Abraão ao Deus que está aparecendo para ele, vem na forma de altares que Abraão erguia. Abraão construiu 4 altares. Tente descobrir, conforme você ler a história, o que ele queria dizer a Deus com a construção daqueles altares. Por exemplo, em Atos capítulo 7, Estevão nos diz que Deus apareceu a Abraão por um bom tempo, antes dele decidir partir. Deus estava dizendo àquele homem: parta para o deserto de Canaã, venha até mim. Nós sempre queremos ser chamados para um país, ou para uma igreja, ou para uma organização. Quantos de nós somos chamados por Deus? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, você não acha? Digamos, você esteja arrumando as malas e sua esposa lhe pergunte: onde você está indo? E você diz: olha, eu estou indo me encontrar com Deus. Será que você não teria problemas? Você não teria problemas para explicar às pessoas que você está indo ao deserto porque Deus quer se encontrar com você e que você não sabe onde vai depois disso? Está apenas indo até Deus? Foi isso que Deus pediu a esse homem. Por muito tempo Deus vinha pedindo a esse homem para deixar o seu lar, seu país, sua família, mas esse homem não fazia. Fico imaginando há quanto tempo Deus já vem aparecendo a você, tentando se comunicar, tentando atrair e levar você até Ele, ou até algum plano que Ele tem para a sua vida, mas você ainda não respondeu. Abraão esperou até que seu pai morresse para finalmente partir para a terra de Canaã, em resposta a Deus que estava aparecendo para ele. Ele construiu seu primeiro altar na planície de Moré. A palavra Moré significa ensinar ou procurar. Passa a ideia de eu quero aprender e creio que Deus vai me ensinar. É como se existisse um lugar em que eu devesse estar e eu acredito que Deus vai me ensinar e eu quero saber onde fica isso. Esse é o significado da palavra Moré. Acho que a alegoria aqui é muito bonita, é bonita demais para não ser de propósito. É isso que a palavra Moré, onde Abraão construiu seu primeiro altar, quer dizer. Costumo chamar esse primeiro altar de Abraão de altar da resposta, porque foi construído em resposta ao Deus que estava aparecendo para Abraão há algum tempo. Quando ele respondeu ao Deus que estava aparecendo para ele, Deus foi se encontrar com ele naquele altar. Deus apareceu para ele lá.
E então Abraão se mudou e construiu um outro altar. O segundo altar foi construído entre dois lugares, entre Hai e Betel. Em hebraico, Betel significa a casa de Deus. El é a palavra para Deus e Beth é a palavra para casa. Nesse ponto, Deus não tinha uma casa, portanto, o que essa palavra parece significar é o lugar onde Deus está. O lugar onde a divina presença de Deus está, essa é Betel, que ficava a oeste. No leste estava a cidade de Hai, que em hebraico significa algo como morte, ruína, miséria e destruição. É esse tipo de palavra. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O banquete de consequências que vem como resultado do pecado é trevas e desespero. Isso é o nome Hai. Mais ao leste ficava Sodoma e Gomorra. Abraão construiu o seu segundo altar bem no meio de Hai e Betel. Acredito que, nesse segundo altar, Deus respondeu ao pedido que Abraão tinha feito no primeiro altar. No primeiro altar, Abraão pediu: ensina-me o que eu tenho que saber para que eu possa estar no lugar onde eu deveria estar. No segundo altar, Deus respondeu a esse pedido dizendo: Abraão, o seu problema é que você é o Senhor indeciso. Você ainda não decidiu onde quer estar? Nas Escrituras, em vários lugares, está escrito: prefiro que você seja quente. Mas se você não quiser ser quente, então que seja frio, não seja morno. Elias desafiou o povo de Deus com essa pergunta: por quanto tempo vocês vão ficar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, então sigam a Deus. Se Baal é Deus, então sigam a Baal. Nas palavras de Jesus, não tente servir a dois senhores. Não fique em cima do muro. Eu chamo esse segundo altar de altar do arrependimento. Quando as pessoas vêm até Deus pela fé, primeiro elas precisam responder. Isso é o começo. Isso é o importante. E é muito importante porque, como diz um ditado chinês, uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Você tem que responder, mas isso não é todo o processo. A fé é uma jornada, tanto quanto um destino. Todas essas descrições de caráter nos dirão isso. Note que Jesus nunca dava a ninguém a segurança da salvação antes de explicar o que significava o arrependimento. Bom, que pena, o nosso tempo já acabou. Vamos ficar no segundo altar de Abraão. No próximo estudo continuaremos a falar sobre o terceiro, o quarto e o quinto altar construído por esse homem, que é a fé em forma de homem, Abraão. Continue lendo a história e veja o que você entende sobre o terceiro e o quarto altar construído por Abraão. Aguardamos estar aqui para mais um encontro com a palavra e eu quero que você esteja comigo. Por que não convidar um amigo para se juntar a esse estudo tão importante, hein? Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.